Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio, o poder. Amém, amém. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém.
Tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Mais uma vez. Tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Estamos aqui, Senhor, para entregar o nosso louvor a Ti, Pai. Oh, aleluias. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E seu passar, e seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ele nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E seu passar, e seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus
bastante, recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, ela é mais que o bastante. Recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Agora só a igreja. Meu descanso. Declare que você pode descansar. Você pode confiar. Porque é Jesus que te guarda. É Deus que te guarda. Ainda que você passar pelo vale da sombra da morte, Deus está contigo. Então confie, somente confie no Senhor. É o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
feliz de estar aqui mais uma vez. Irmãos, eu estava aqui pensando o que falar à igreja hoje. E o Senhor me levou a um texto que acho que todo mundo já pregou. E eu falei, não, Senhor, todo mundo já pregou aí, é muito fácil, me dá alguma coisa diferente. Mas não adianta teimar com o Senhor, quando Ele te direciona para uma coisa, você tem que obedecer. Não é a sua eloquência, não é o seu conhecimento, não é o que você sabe, não é o que você quer fazer. Se o culto é para Ele, então Ele que direciona e Ele que proporciona e faz o que Ele quiser como lhe apraz. Amém? Abre sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Capítulo 4, no verso 35. Todos acharam, amém? A palavra do Senhor diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, e havia com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-nos, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e dizia uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? No capítulo 5, somente o verso 1 diz assim: e chegaram à outra margem do mar. Amém? Pode assentar, dando glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos, hoje eu quero falar sobre tempestades não muda um decreto de Deus. Tempestade não muda a palavra de Deus liberada. Tempestades não muda a sua crença em quem é Deus e não muda quem é Deus para você. Então assim, não é o que você sente, é o que você sabe de Deus, é o que você conhece de Deus e é o que você vive com Deus, porque não é o que nós sentimos, porque fé, meu irmão, não é sentimento, fé é certeza. A Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, que fé é a convicção das coisas que você não vê, mas que você crê que elas já existem. Então fé não é um sentimento, é uma crença, porque sentimento nos engana. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Aquilo que procede muitas vezes das nossas emoções, os sentimentos são isso, aquilo que foi o pastor Reni, falou dos 5 sentidos, né? Aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós tocamos, muitas vezes são responsáveis pelo aquilo que nós sentimos, mas a fé não é o que você toca, não é o que você vê, não é o que você ouve, é aquilo que você tem certeza. Fé é convicção. Por isso que fé não é para emocionado, é para convertido de verdade. Fé não é para pessoas empolgadas, mas é para pessoas convictas de quem é Deus e do que Ele pode fazer. Então hoje eu quero falar sobre isso. A palavra do Senhor nesse texto aqui, meu irmão, fala o seguinte, que Jesus ele chega para eles e fala assim: olha, passemos para o outro lado. Foi liberada uma palavra, foi liberado um decreto, passemos para o outro lado. Se você vai no verso 1 do capítulo 5, está dizendo lá, e chegaram do outro lado.
Então, quando Deus libera uma palavra para a tua vida, não quer dizer que você não vai passar por tempestade, não quer dizer que você não vai passar por luta, não quer dizer que não vai ter um processo. Meu irmão, toda promessa ela passa pelo teste do tempo, ela tem que passar pelo processo, porque promessa antes da hora não vira bênção, vira maldição. Sabe, irmãos, eu tenho um desejo muito assim, coisa minha mesmo, eu tenho vontade de ter uma Hilux, mas não é a caminhonete, irmão, aquela barcona, aquela, né? Teve um tempo que eu queria uma daquela cinza com R na porta, hoje eu não quero mais isso não. Então eu tenho vontade de ter uma Hilux. Aí uma vez eu passando em frente ali o Samuel Veículos, eu parei o carro e falei, vou entrar, vou ver, né? Minha mulher falou, você vai comprar carro? Eu falei, não. Então o que você vai fazer lá? Quando você entra na loja, você vai comprar um vestido? Não, então é minha vez agora. Não é? E eu entrei como o dono da loja, parecia um empresário, entrei assim. Aí o cara já veio todo empolgado, né? Pois não, tá, rapaz, eu estou querendo ver uma Hilux. Ele falou, oh, coincidência, temos uma aqui e tal. Pensa numa coisa linda, irmão. Eu sentei dentro daquele trem lá, gente, parecia uma nave. A senhora que eu liguei, acendeu tudo, tal. O banco parecia que abraçava. E eu dei partida e segurei um pouquinho, o cara já pegou. É que eu estava esperando o tchenhenhen, o meu faz tchenhenhen, aquilo lá não tem. E aí eu, nossa, aí me empolguei e tal. Só que aí, irmão, chega uma hora que você vai ter que fechar o negócio. Como é que eu vou comprar uma Hilux, irmão? Aí eu peguei e falei, gostei e tal, qual o valor? O cara falou, irmão. Aí eu fiquei assim, falei, não, o valor tá bom. Irmão, o valor tá bom e tal. E eu falei, agora como eu saio dessa? E eu olhei assim e falei, irmão, olha, é muito boa, linda, perfeita, tá do jeito que eu queria tudo. O preço também tá muito bom. Mas eu queria uma preta, essa é branca, tchau, fui. Irmão, eu não tenho condições de ter uma Hilux, eu não sei nem comprar um pneu daquele trem, deve estar uns 2 contos por aí, IPVA daquilo. Então assim, não é o que eu quero, é aquilo que o Senhor me dá. É aquilo que Deus provém na minha vida, que eu tenho que usufruir, não é o que eu quero, é aquilo que o Senhor diz que eu tenho condições de ter. Então assim, o que eu percebo aqui nesse texto é o seguinte, que havia uma palavra liberada, passemos para outra margem. E a Bíblia fala no capítulo 5 que eles chegaram a outra margem, só que no meio do caminho teve tempestade, irmão. Aí você me pergunta assim, pastor Carlos, deixa eu falar uma coisa para o senhor, eu sirvo a Deus, eu dizimo, eu faço isso, eu participo da cesta da igreja, eu participo de tudo, por que que eu passo por provação? Meu irmão, isso faz parte da nossa vida, é um treinamento de Deus. O povo, quando sai do Egito, ele não sai preparado para entrar na terra prometida, ele teve que ter todo um processo, todo um treinamento. Muitos foram reprovados e morreram no deserto. Muitas vezes o Senhor permite alguns desertos na nossa vida, algumas tempestades na nossa vida, é para que nós venhamos ter a convicção, e é aí onde entra a nossa fé. O Senhor quer ver até onde vai a nossa fé. Porque, meu irmão, ter fé quando tudo vai bem é fácil. Ter fé quando você abre o seu armário e está cheio, irmão, é muito fácil. Mas ter fé quando você abre o seu armário e você não tem o arroz para fazer amanhã, é difícil. Muitas vezes quando Deus vai prover, você não crê, porque você abre o seu armário
e não tem nada. Por quê? Porque muitas vezes nós movemos pelaquilo que nós vemos, não pelaquilo que nós queremos. O Senhor, Ele permite muitas vezes a escassez, para entendermos que a nossa dependência é dEle, a nossa dependência está nele, não naquilo que eu posso fazer, não naquilo que eu posso conquistar, não aquilo que a minha profissão pode conquistar, mas aquilo que o meu Deus pode fazer na minha vida, na sua vida. Ter fé, meu irmão, quando você está com saúde. Olha quanta gente bonita aqui, ó, todo mundo com saúde. Vira para o irmão mais bonito que está aí do seu lado e fala para ele: irmão, ó, Deus está sendo muito bom com você. Se não tiver ninguém bonito aí, você olha aqui para frente, tá? Beleza? Então assim, irmão, quando está tudo bem, quando está tudo maravilhoso, quando você tem saúde, é fácil ter fé. O duro é quando o diagnóstico chega. O duro é quando o médico fala: olha, não tem mais jeito. O duro é ter fé, é quando o médico vira para você e fala: olha, só Deus. E será que quando ele falar para você só Deus, você vai ficar tranquilo? Porque, meu irmão, muitas vezes o diagnóstico ele chega e a gente entra em desespero, vem o medo. Meu irmão, eu já passei por isso. Medo é uma coisa natural da gente, do ser humano. Nós somos inseguros muitas vezes, mas deixa eu te falar uma coisa: você não pode deixar o medo virar pavor, porque o medo muitas vezes ele é preventivo. Ele faz com que você seja mais prudente em algumas atitudes. Você chega na beira de um abismo, você tem medo, então você não se arrisca tanto. Mas quando vira pavor, meu irmão, você não consegue mais sair de dentro do teu quarto, você não consegue sair mais de dentro da tua casa, você não consegue fazer mais nada. Ei, mas deixa eu te falar, o medo paralisa, mas a fé nos move. O que nos faz levantar todo dia e avançar, o que nos faz viver todo dia, é saber que nós temos um Deus que, independente da circunstância, independente das tempestades, das adversidades, nós temos um Deus que cuida de nós todo o tempo, toda hora. A palavra fala que eles estavam no meio do mar e começa uma tempestade. Jesus estava no barco, irmão. Às vezes você vai falar assim: como é que pode uma tempestade com Jesus no barco? Mas graças a Deus que ele estava no barco. Mas ele estava dormindo, mas ele estava no barco. Quantas vezes parece que Jesus não está fazendo nada? Mas, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: apesar da tempestade, eles ainda estavam no barco. Apesar da tempestade, eles ainda não tinham sucumbido. Apesar da tempestade, ninguém caiu no mar. Ei, quando Jesus estiver no barco, independente da tempestade, você não vai naufragar. Quando eu passo para esse texto aqui, quando Jesus ele acalma tudo, o vento, a tempestade, Jesus acalma tudo. Jesus fala para eles assim: por que vocês estão com medo, vocês não têm fé? Meu irmão, tinha uma tempestade. Muitas vezes, não é que nós não temos fé, é que nós não agimos com a nossa fé. É que nós não temos essa convicção que apesar da tempestade, Jesus no barco, eu não vou afundar. Apesar da adversidade, eu vou continuar prosseguindo. Apesar do obstáculo, eu vou superá-lo. Apesar de qualquer situação, apesar do diagnóstico, Deus pode curar, Deus pode mudar, Deus pode agir, Deus pode fazer no último minuto, no último suspiro, não importa quando. Tempo para Deus é isso aqui, meu irmão. Deus pode operar a hora que Ele quiser. Eu tive Covid, irmão.
E a coisa piorou e ficou ruim, e eu fiquei sem ar. Teve uma noite que eu não conseguia dormir, e até uma cortina de rendinha que a Ivone colocou lá em casa, eu mandava abrir a cortina, porque parece que aquela cortina não deixava o ar chegar. E eu fui para o hospital sem ar. Cheguei lá, não tinha respirador, não tinha nada. Me botaram na inalação, porque era o único lugar que tinha oxigênio. Até nisso Deus cuidou, não tinha respirador, senão ia me entubar. Mas me mandou para a inalação. E eu lembro que, enquanto eu estava ali tomando soro, e ali naquela inalação, tinha uma pessoa do lado lá, e eles viraram ela de bruço, começaram a bater nas costas dela, e daí a pouco aquele aparelho fez pi, cobriram ela morreu do meu lado. Irmão, quando eu vi aquela pessoa morrer do meu lado, eu comecei a elaborar um plano de fuga. Eu falei, não vou ficar aqui não, eu vou me mandar daqui. Mas os médicos estavam tão cansados, todo mundo tão cansado. Meu irmão, eu vi Deus agindo assim, não tinha respirador para eles me entubar, não tinha nada. Então eu fui para a inalação, Deus me guardou de ser entubado. Enquanto eu olhava para os médicos cansados, aí trocaram toda a equipe médica, aí chegaram outros médicos, aí o médico me deu alta, porque eu já queria fugir, a pessoa morreu do meu lado, meu irmão, eu queria vazar dali e tal, e chegou uma equipe nova e pegou e me deu alta. A minha esposa virou para mim e falou, o que é isso? Você vai para casa? Eu falei, cala a boca, vaza daqui, meu, fica quieta, vamos embora, você cuida de mim em casa. Irmãos, ela cuidou. Mas primeiro do que ela, Deus estava no controle de tudo. E eu ainda sem ar naquela noite, eu lembro que todo mundo ligava para ela e falava, leva novamente para o hospital. Ela me deixou sozinho no quarto e foi para o outro quarto, e de lá eu escutava o urro, o choro, ela chorando nos pés do Senhor. Ao invés dela levar para o hospital, ela levou para o Senhor. Meu irmão, muitas vezes o que nós vamos precisar é isso, é ser levado diante do Senhor, é mostrar para Ele, Senhor, independente da situação, está sem ar, estão falando que vai morrer, mas eu creio que o Senhor pode trazer a vida aonde não tem vida. Eu não sei como está a tua casa, eu não sei qual a situação. Pastor, meu casamento está sem vida. Deus pode trazer a vida nesse casamento. Pastor, meu filho está perdido. Deus pode encontrar esse teu filho aonde ele está perdido. Eu não sei qual a situação, mas eu sei que existe um Deus que muda qualquer situação, qualquer circunstância, e rompe com qualquer barreira que se opuser à sua frente. Jesus fala para eles assim, vocês não têm fé. Meu irmão, tem tempestade. Quando nós olhamos para a tempestade, fica difícil olhar para aquele que acalma a tempestade, porque nós somos humanos, nós somos susceptíveis a essas coisas, a fraqueza, porque nós somos movidos pelas nossas emoções muitas vezes. Não nos movemos pela convicção e crença que nós temos num Deus que pode tudo, mas nós ficamos olhando para as nossas emoções muitas vezes. E essa palavra hoje é para despertarmos que independente da tempestade, independente da situação, independente do que se opuser à nossa frente, temos um Deus todo-poderoso. Não é o que eu sinto, é o que eu creio. Pastor, Jesus estava no barco, mas estava dormindo. Quando eles clamaram para o Senhor de pronto levantou e acalmou. Pastor, por que ele não fez antes? Ninguém pediu. Muitas vezes nós estamos assim, estando vendo a água entrar dentro do barco, a tempestade está assolando, o vento está batendo, está movendo o nosso barco a ponto de naufragarmos. Muitas vezes a situação está assim. Nós dissemos que cremos com Deus, nós dissemos que cremos em Jesus, nós dissemos que caminhamos com Jesus. Jesus no barco, a gente não chama por Ele.
Jesus no barco, a gente não dobra o joelho para orar e clamar: Senhor, acalma essa tempestade. Jesus no barco, sabe o que nós fazemos? Nós tentamos fazer do nosso jeito. A Bíblia fala que eles tiravam a água do barco. Meu irmão, quanto mais eles tiravam, mais entrava. Quanto mais eles tiravam, mais entrava. Por quê? Deus muitas vezes permite isso, a água entrar no barco. Você pode tirar, você pode fazer o que você quiser. Deus vai permitir a água continuar entrando no barco até o ponto de você despertar e clamar pelo Senhor, exercitar a sua fé, mostrar para o diabo, mostrar para quem quiser ver, que você tem um Deus que quando você clama, Ele vem em teu socorro. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar coisas grandes que você não sabe. Clama a mim. A gente pede ajuda para todo mundo, mas não pede para Deus. A gente confia muitas vezes no nosso saldo bancário, mas a gente não confia num Deus que pode todas as coisas. Nós confiamos em tantas coisas. A Bíblia fala, uns confiam em carro, outros em cavaleiros, mas eu confio no Senhor. A sua confiança, meu querido, tem que estar depositada em Deus. É no Senhor, é Ele que pode mudar essa situação. Acabei de falar de Covid aqui. Eu vi uma declaração da filha do dono do Santander, um banco espanhol, um dos maiores do mundo. E ela falou assim que o pai dela tinha dinheiro para comprar o que ele quisesse, mas ele morreu por falta de uma coisa que Deus nos dá de graça: o ar. Não é o que nós temos, não é o que nós podemos conquistar com a nossa mão, mas é aquilo que o Senhor provê na nossa vida. Nós queremos tantas coisas que esquecemos de agradecer pelaquilo que o Senhor já deu. Você já parou para pensar o que você tem? Pastor, eu não tenho muita coisa. Cara, você tem vida. Foi o Senhor que te deu. Você consegue respirar. Faz assim, ó. Parece uma coisa tão boba, não é? Mas se o Senhor fechar essa torneirinha por alguns minutinhos, a gente morre. Deus, Ele nos dá de uma forma tão infinita, tantas coisas. Meu querido, você pode falar assim: ah, minha casa é uma casinha velha, precisa de reforma, tudo. Você tem casa, tem muitos por aí que não tem. Ah, meu marido está meio caidinho assim, né? Então, tem gente que não tem marido e está clamando por um. Até por esse acabadinho que você tem aí. Deus pode levantar ele, né? Deixar bonitão. Queridos, muitas vezes a gente quer tantas coisas, a gente fica olhando para tantas coisas, os nossos olhos ficam voltados para tantas coisas que a gente não para de olhar para aquilo que nós temos, aquilo que o Senhor já nos deu. Queridos, Deus tem promessa na tua vida. Quantos aqui tem promessa? Eu sei que Deus tem promessa, mas toda promessa passa pelo teste do tempo, irmão. Toda promessa, para chegar lá, tem um propósito. A promessa, ela nunca vem sem um propósito, mas para se conquistar, para chegar nesse propósito, precisa passar por um processo. Eu não sei se você está passando por algum processo, eu não sei qual a situação, quanto tempo você está nesse processo. Pastor, mas eu já estou muito tempo nesse processo. Meu querido, dá uma parada, dá uma pensada, dá uma analisada, busca no Senhor, porque muitas vezes o processo, o tempo do processo depende da quantidade de fé que você tem, da qualidade de fé que você tem, em quem você tem depositado a sua fé, no que você tem depositado a sua fé. E muitas vezes o Senhor precisa te preparar, para quando chegar o propósito você não jogue fora. Para quando chegar o momento de receber a promessa, você não jogue fora.
Por isso há essa necessidade dessa passagem pelo mar. Há necessidade desse momento de tempestade. Que é isso, pastor? Está doido? Tem que ter tempestade? Tem, meu irmão. Porque se não tiver tempestade, você não vai ter fé para agir quando vir uma tempestade maior. Quantos aqui já passou por um momento difícil na vida? Eu creio que todo mundo, se eu pedir para levantar a mão, todo mundo vai levantar a mão. Mas deixa eu falar uma coisa, independente do momento, da dificuldade que você passou, você pode ter certeza de uma coisa: se você está aqui hoje, Deus cuidou de você nesse momento. Porque naquele momento que eu estava na cama lá, naquele quarto, eu tenho um fogão de lenha num espaço gourmet que eu tenho assim, e todo dia vinha um pardal. O pardal nunca sentou ali, e o pardal vinha e ficava cantando ali e tal, e aquilo me consolava de uma certa forma. Meu irmão, o negócio era tão estranho que eu comecei a esperar pelo pardal. Quando o pardal não vinha, o pardal está atrasado hoje. Mas um dia eu estava tão ruim, que o pardal chegou e começou a cantar, e eu falei: pardalzinho, hoje eu, sabe? Mas aconteceu algo sobrenatural. Aquele pardal veio e assentou na grade da janela, e ele começou a cantar. E eu falei: gente, tudo bem, o Covid está me dando algumas alucinações, mas esse pardal está falando comigo. E o mais incrível, eu comecei a entender o que o pardal estava falando. Mas uma coisa que eu nunca me esqueço: aquela noite eu tive muito medo, porque eu senti como se de repente eu fosse morrer, irmão, e eu tive medo. E eu falei para o Senhor: Senhor, estou muito novo para morrer. Eu tenho minhas netas, eu tenho meus filhos, eu tenho muita coisa para fazer ainda. Eu acho que não é a hora, Senhor. Então eu tive muito medo, eu não dormi aquela noite. E o pardal começou a cantar, e de repente eu comecei a entender. Eu falei: gente, eu devo estar muito ruim, porque esse pardal está falando comigo. E uma coisa que ele falou: por que você está com medo? Falei: gente, eu estou tendo alucinação. E ele repetiu: por que você está com medo? Olha para mim, eu sou apenas um pássaro que ninguém dá valor. Ninguém prende pardal em gaiola. No entanto, o Criador, ele disse desse jeito: o Criador me alimenta, Ele me dá água, Ele me sustenta. Eu que sou apenas um pássaro insignificante, Deus cuida de mim. Ele não vai cuidar de você que é filho. Irmão, acho que eu nunca chorei tanto na minha vida aquele dia. E o mais engraçado, quando chegou de tarde, a Ivone fez uma polenta. E a primeira vez eu comi, sem vomitar. E aí eu falei: tem mais? Ela: ué, ele nunca come, né? E agora quer mais? E ela trouxe mais, e eu comi. E aí eu dormi, irmão. E ali o Senhor começou o processo de restauração. Querido, você já parou para pensar? Você consegue ver? A Bíblia fala que a natureza, todas as coisas, ela manifesta a glória de Deus. Você já parou para pensar o tanto que Deus cuida de você, o tanto que Deus tem cuidado com você, independente de tempestade, independente de diagnóstico, independente de obstáculo, independente do que se levanta, pode se levantar a tempestade, o vento, o terremoto, o que for da tua vida, Deus está cuidando de você, porque se Ele cuida de um pardal que é tão insignificante, você acha que Ele não vai cuidar de você, que a Bíblia diz que você é filho de Deus. E o mais incrível,
Eu perguntei para o Senhor, Senhor, por que diante dessa tempestade toda, água entrando no barco, o Senhor fala para os discípulos, por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Eu fiquei pensando, Senhor, mas como assim não tem fé? E o Senhor me levou logo no começo do texto. O Senhor disse para ele, passemos para o outro lado. Houve uma palavra liberada, houve um decreto. Quando Deus libera uma palavra, é um decreto que o diabo não revoga. Quando Deus libera uma palavra, o inferno não revoga. Quando Deus libera uma palavra na sua vida, meu irmão, levante o que levantar, aconteça o que acontecer, vai se cumprir na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família, nos teus filhos. Se você crê, aplauda o nome do Senhor, glorifica o nome dEle. Oh, se tem uma palavra, vai se cumprir. Se tem uma palavra liberada, vai se cumprir, porque tempestade não muda a palavra, tempestade não muda o decreto de Deus. Eu não sei qual a promessa, eu não sei qual a palavra, eu não sei o que foi liberado na tua vida, mas uma coisa eu sei, vai se cumprir, porque a própria palavra de Deus diz, aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Vai se cumprir, meu querido. A Bíblia diz que eles chegaram do outro lado. Jesus falou assim, passemos para o outro lado. No capítulo 5 fala, eles chegaram do outro lado. Teve tempestade no meio? Teve, mas não afundaram. Teve tempestade, teve vento forte? Teve, mas chegaram do outro lado. Meu irmão, você vai chegar do outro lado. Toda essa situação na sua vida é para você entender que há uma necessidade de uma comunhão com o Senhor, porque o fato de você dizer que serve a Deus não quer dizer que você está se relacionando com Deus. Ah, eu sou crente, é mesmo? Ah, eu tenho fé, tem mesmo? Você só vai ter convicção disso no momento de adversidade, luta, no momento de tempestade. É aí que você vai ver. E a Bíblia fala, acho que é Malaquias, esqueci agora, está na Bíblia. Está entre Gênesis e Apocalipse, está lá, vai lá. A palavra fala assim, e naquele dia sabereis quem serve e quem não serve o Senhor. É um outro contexto, mas eu quero trazer para cá. É no dia da tempestade que o Senhor vai saber quem crê e quem não crê. Quem é convicto e quem é emocionado. Quem é cristão verdadeiro e quem só é empolgado. Quem é convertido ou quem é convencido. É nesse momento de luta, é nesse momento de tempestade, é nesse momento de adversidade, porque se você for um empolgado, no momento da adversidade, você vai querer fugir do barco. E deixa eu falar, no meio da tempestade não tem como fugir do barco, porque o barco é o lugar mais seguro. Pastor, mas o barco estava a ponto de virar, mas Jesus estava dentro do barco. Ainda que está balançando, é o lugar mais seguro, porque Jesus está ali dentro. Pastor, está acontecendo isso, mas você está com Jesus no barco, então fica tranquilo. Independente do que aconteça, você não vai afundar. Independente do que aconteça, você não vai naufragar. Havia uma palavra liberada, passemos para o outro lado. Independente do que aconteceu, eles chegaram do outro lado. Mas deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus fala assim, que quando cessou o vento, quando cessou a tempestade, quando o mar houve aquela calmaria, olharam para os outros admirados e disseram, quem é esse que até o mar obedece? E aí eu entendo porque o pavor, porque o desespero.
E aí eu entendo porque o Senhor falou assim: não tendes fé, porque até aquele momento eles não sabiam quem verdadeiramente era Jesus. Porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, estamos falando que servimos ao Senhor, e chegamos aqui, cantamos, oh glória, aleluia, e damos glória e tudo, mas no momento da adversidade, Deus vai mostrar quem nós somos de verdade. Eles perguntaram: quem é esse? Meu irmão, eu estava com Jesus, caminhava com Jesus, provavelmente, naquele casamento viu a água se transformar em vinho. Sabe, muitas vezes o Senhor nos permite tempestade para termos experiência genuína com Ele. Nós precisamos ter experiências com o Senhor. E para isso, muitas vezes o Senhor vai permitir esses momentos de desespero, de tempestade, para que a nossa fé seja aflorada, para que a nossa fé seja provada. E mais do que provada, que seja aprovada, pastor João. Porque é nesse momento de adversidade que muitas vezes somos reprovados. E o Senhor então Ele permite esse tipo de coisa, para que a gente venha a entender que tem um decreto, há uma palavra liberada. Ah, mas veio tempestade, mas eu estou com Jesus no barco. Ah, mas houve um momento de desespero, mas Jesus estava no barco. Meu irmão, você pode estar no momento de desespero, você pode estar no seu pior momento, mas se Jesus está no barco, meu irmão, fica tranquilo, vai passar. Tudo nessa vida passa, inclusive a vida. Chega uma hora que ela acaba, meu irmão. Mas enquanto você estiver nessa terra, enquanto você estiver vivo, você crê. Se você crê em Deus, se você tiver convicção, se você tiver fé, e não seja somente uma coisa da sua emoção, mas uma convicção genuína, que Deus pode fazer todas as coisas, Ele vai fazer. Vamos colocar de pé? Aleluia. Sabe, diante daquela situação, quando Jesus agiu, eles perguntaram: quem é esse? Minha pergunta para você, igreja, hoje, para mim, Carlos, também: você sabe quem é Jesus na sua vida? A minha Bíblia, a sua Bíblia fala que Ele é aquele que acalma a tempestade. A minha Bíblia e a sua Bíblia é aquele que ressuscitou o filho da viúva da cidade de Naim. Nem a morte venceu Jesus. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Não é porque você não tem fé que Deus não opera. Mas a sua fé ativa o milagre na tua vida. Porque todas as vezes que Jesus curou, Ele não disse eu curei, mas Ele disse a tua fé te curou. É pela fé, irmão. Então a nossa fé tem que ser uma fé de convicção, não uma fé de emoção. Não é uma fé de circunstância. Não é uma fé daquilo que eu vejo, mas é uma fé daquilo que eu creio, em quem eu creio. Naquilo que eu tenho certeza que vai acontecer. Fecha os seus olhos, Pai querido, Deus eterno, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, Senhor, por essas pessoas que tiveram fé de vir aqui hoje, Senhor, para ouvir essa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu me levanto agora e oro, Senhor, clamando pela casa, pela família, por cada um daqueles que aqui estão, Pai. Independente da adversidade, independente da tempestade, Deus entra lá agora, Senhor.
Entra lá agora e acalma a tempestade. Meu Deus, muda o diagnóstico daquele que está enfermo. Pai querido, em nome de Jesus, todo espírito de morte nós repreendemos em nome de Jesus. Toda obra de macumbaria, tudo que foi feito, tudo aquilo que tem causado, meu Pai, dor, desânimo, medo, que tem paralisado, em nome de Jesus nós declaramos caído por terra agora. Pai, acalma essa tempestade, Senhor. Acalma esses ventos fortes, Pai. Pai, nós temos pessoas aqui que têm chorado, diante de situação, muitas vezes, Pai, até escondido. Mas a palavra do Senhor fala que o Senhor tudo vê. Querido, Deus tem visto as suas lágrimas. Deus tem visto você naquele momento de angústia, de tristeza, naquele momento que você está lá no seu cantinho, no esconderijo, dentro da tua casa para ninguém ver. Deus estava vendo. E outra, Deus já está agindo em teu favor. Em nome de Jesus, recebe essa palavra hoje. Recebe uma palavra hoje de convicção naquele que pode fazer muito mais do que você vê, do que você sente, do que você sabe, do que você ouve, independente de qualquer coisa. Deus pode fazer infinitamente mais. Se você crê nessa palavra, então dá um glória a Deus, dá um sorriso e aplaude e glorifica o nome dEle. Oh, em nome de Jesus. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, e as provês de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, e as provês de novo, eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque
Diga a Ele. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Nós cremos em ti. A tempestade pode até chegar, mas você está diante de um Deus que cura, diante de um Deus que liberta, diante de um Deus que ainda faz milagre, diante de um Deus que move céus e terra ao seu favor. Então somente creia no Senhor, somente confie no Senhor. Oh, aleluia. Ele diz assim: creia em mim, responderei-te-ei, realizarei coisas grandes e firmes na sua vida. Então confie no Senhor. Oh, aleluia. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Papai querido, nós acreditamos na Tua palavra, Pai. O mesmo Jesus que acalmou aquela tempestade, o mesmo Jesus que tirou o medo, que tirou o pânico, ó Pai, do coração dos discípulos, é o mesmo Jesus que está aqui nesta noite. Cessa a tempestade na vida dessa pessoa, cessa esses problemas, cessa essas dificuldades, cessa essa angústia, cessa essa dor, cessa essa doença, cessa essa enfermidade, cessa essa dor, cessa esse trauma, cessa essa depressão, cessa esse pânico, cessa esse vício, cessa essa pornografia, cessa esse vício, seja ele de bebida, seja ele de droga, seja ele de pornografia, seja ele de falar mal dos outros, cessa esse vício, em nome de Jesus, cessa esse ódio no seu coração, em nome de Jesus. Você não nasceu para ter ódio, você não nasceu para ter raiva, você nasceu para ter amor, amor por Deus, amor pelo próximo, amor pela família, amor por você mesmo, em nome de Jesus, Pai. Cessa, acalma a tempestade, Pai. E a palavra do Senhor diz, Pai, que após a palavra de Jesus, houve bonança,
Que todos que estão aqui nesta noite, ó Pai, recebam a bonança do Senhor, Pai. A provisão do Senhor, Pai, na necessidade que eles estão passando. No nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o poder e a autoridade, no nome de Jesus Cristo, que a unção e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com a sua família, hoje e para sempre, em nome de Shalom, Deus te abençoe.